Olá amigos, boa tarde a todos, bem-vindos ao Gestão em Foco. Hoje com um tema bem polêmico, demissão de cliente. Você já ouviu essa expressão? No vídeo de hoje vamos explicar a situação, então não saia daí, o programa Gestão em Foco está no ar. Muitas situações que você vivencia no dia a dia, principalmente na área comercial, é que muitas vezes você gostaria de abraçar o mundo e que todas as vendas se tornassem possíveis. Mas muitas vezes, nem sempre as vendas são a garantia da sua felicidade ou da sua prosperidade. Por quê, gente? Porque a gente sempre tem que imaginar o seguinte: do outro lado do balcão, assim como deste lado do balcão, existe ser humano. E que muitas vezes a situação de estresse se torna tão grande que você, com certeza, é obrigado a demitir o cliente. Porque você acaba explicando, você acaba fazendo com que aquela situação se torne a melhor maneira possível, para que você possa reverter a venda, explicar a situação, mas que muitas vezes você sim tem o direito de não querer mais atender ele. Porque muitas vezes ele não entende, muitas vezes vocês não conseguem conversar na mesma sintonia, e aí o que acontece? Vocês têm duas opções: ou resolve o problema, ou simplesmente diz: eu não vou resolver o problema, a partir de agora não tem mais o que fazer. Então, gente, muitas vezes a gente acaba ficando preocupado por questões de processos, ou enfim, mas só que a sua paz é muito importante. A paz do funcionário ou a paz do empresário, ela precisa sim acontecer. Naturalmente você vai ter um monte de situações para resolver. São boletos, funcionários, empresários, empresa alinhada, mas não vai acontecer o quê? Não vai acontecer de você acabar resolvendo essa situação e você acabar ficando numa boa. E o que vai acontecer? Vai acontecer o estresse. E para isso, você tem que pisar no freio, parar o carro no acostamento e dizer: não dá mais para seguir. E isso não é desistir do cliente, é sim desistir de uma situação insustentável que pode acontecer. Você vai passar por situações que clientes vão querer para ganhar preços e que você vai acabar quase estourando toda a sua margem de lucro para poder cativar aquele cliente ou aquela venda. Isso não é o correto a fazer. Você está trabalhando, você precisa da margem, você precisa do lucro para manter a sua empresa de pé. E é isso que é importante. Então, para você que gosta de lidar com o público, que precisa do público, precisa também saber até onde você pode ir e até onde você não pode ir. E aí você vai acabar negociando preços e condições e que vai ser só perda de tempo. Por quê, gente? Porque muitas vezes ele vai lá em cima, vai barganhar, vai entrar em contato com você, você vai dar o preço, ele vai e volta e você vai só perder tempo e dinheiro com essa situação. Por isso que a gente sempre fala que muitas vezes a gente precisa fazer o quê? Demitir o nosso cliente. E aí, demitindo o cliente, vai vir outros clientes tão bons quanto eles e com certeza você vai sempre se recuperar. Como eu sempre digo, situações de conflito você pode resolver, você tem que resolver, você deve resolver. Mas após resolver, ou se não conseguir, você simplesmente exclui esse cliente da sua lista de transmissão ou da sua lista de contatos e você passa a fazer o quê? Não atendê-lo mais. Por quê? Porque simplesmente é um estresse para você. Então, muitas vezes, você tem que fazer isso para a sua saúde também não ser afetada. Porque antes de uma máquina funcionar, que é o sistema econômico ou a empresa, você também precisa cuidar também da sua saúde para que você também não tenha estresse ou uma situação mais agravante, né? Como a gente vê em algumas situações entre cliente ou balconista ou dono da empresa partir para agressão física, que é o que não deve acontecer, certo, gente?
Então, é uma dica bem importante. Faça isso, que com certeza você vai ter dias melhores nas suas vendas. Por isso que eu sempre digo, gente, serviço sempre você vai ter, atendimento sempre você vai ter, preços e condições você vai oferecer, mas, em primeiro lugar, é a sua situação como profissional, né? Se realmente você precisa passar por aquilo. Então, você vai sempre oferecer as melhores condições em todas as situações, conflitos ou produtos, mas com relação a preços e também a situações de estresse que vão acabar fazendo com que você acabe, vamos dizer, se incomodando desnecessariamente, você não precisa passar por isso. Então, é sempre como eu sempre digo, gente, cliente tem que ser sempre tratado como excelência, como um tesouro, mas nem sempre, e aí a gente usa aquela velha expressão que os antigos já usavam. E para essa expressão, em demissão de cliente, é bem simples, gente. O que acontece? Nem tudo que reluz é ouro. Essa é a dica principal para que você possa sempre manter a sua integridade como profissional e como uma boa pessoa para prestar o serviço aos nossos clientes e amigos, porque a gente também cria amigos dentro das nossas lojas. Então, é por isso que a gente precisa sempre pensar para frente e nunca regredir. Certo, então, meus amigos? Essa foi a dica do Gestão em Foco para o caso de demissão de clientes. A gente sempre vai frisar, o cliente tem que ser tratado com excelência, mas também a sua saúde mental como funcionário ou como empresário, ela sempre tem que estar alinhada para que você possa sempre oferecer o melhor serviço, para que você sempre possa também estar na vanguarda, trazendo as melhores opções em serviços e produtos e uma ótima negociação. A todos vocês, muito obrigado, fiquem com Deus, e esse programa foi um patrocínio da Ferragem SOS Casa, sempre ao seu lado. Muito obrigado, voltem sempre que precisarem e estamos aqui prontos para atender sempre as negociações da melhor maneira possível. Abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.